Pronto. Eu adoro que ela avisa, a Mana. Começar agora mais uma roda de conversa pela Assistir Mais. Opa, vamos lá, no tempo de vocês. Eu tô ansiosa pra essa roda, gente, falar a verdade. Tô muito ansiosa, acho que vai ser perfeita. Cada um fala, agora a Jessi é. Tá. 20 minutinhos para cada, para falar de si, para falar um pouquinho da temática, e aí a gente tem preparado umas perguntinhas para iniciar um debate um pouquinho mais amplo, assim. Gente, só avisando pro pessoal que tá aqui, que nunca participou das nossas rodas de conversa, das nossas salas abertas, que os meninos vão falar, e aí, se você quiser fazer uma pergunta, você pode levantar sua mãozinha, que aí a gente anota aqui para você fazer depois que eles terminarem, né, para não cortar a fala no meio. Se você não quiser levantar sua mãozinha e dizer, falar com a sua linda voz, a sua própria pergunta, você pode escrever ela no chat que a gente lê para que você participe direitinho. Tá certo? Eu e depois Arte? Sim, pode ir na frente. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Turier. Eu coloquei esse nome lá, meu nome é artístico. Me chamo Turier, eu sou um homem cis, assexual, aromântico. E nós iremos falar um pouco aqui, né? Fui convidado pelo Assigis Mais para falar um pouco sobre a sexualidade e um pouco da minha vivência, né? Porque, convenhamos, a sexualidade você pode pesquisar no Google e vai ter lá. A vivência de poucos que tem, assim, na internet, dificilmente. Mas tá, vamos lá. Ainda mais uma pessoa paraense, né? Primeiro. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. A sexualidade, basicamente, ela seria uma falta de atração sexual por uma outra pessoa. Sendo que existem níveis, né? Igual uma pessoa que é bissexual, ela não é 50-50, sabe? Existem níveis de sexualidade. Podendo ser 100%, uma pessoa que não sente total atração por outra, e uma pessoa que possa sentir atração por alguma. A gente chama isso de escala do cinza. Porque na bandeira sexual, nós temos como cores o roxo e a escala do cinza, justamente para representar essas pessoas, todos nós, né? Nessa escala do cinza, existem várias representações, mas existem os demissexuais e os grey-sexuais. Demissexuais são pessoas que sentem atração sexual, ou podem sentir atração sexual, né? Por uma pessoa que ela já tem um convívio e ela já tem uma atração romântica com ela, sendo intelectual ou emocional. Os grey-sexuais, por outro lado, eles sentem atração sexual, só que é bem raro. Pode ser por qualquer pessoa, ou então, como os demissexuais, por pessoas do convívio deles, ou qualquer pessoa, só que é muito raro os grey-sexuais sentirem essa atração sexual. E também existe os assexuais 100%, que, no caso, acredito que seja o meu caso, que até agora nunca senti atração. Vai que eu sinto algum dia, né? Mas até então, não. Eu, no caso, nunca senti atração sexual, tanto por homem quanto por mulher. E é isso. Só que vamos dividir mais um pouco sobre a sexualidade. Na sexualidade, existe a escala romântica. Para pessoas que... A escala romântica, basicamente, como tu... É tipo um sentimento de amor. Eu não sei explicar muito bem a escala romântica, porque eu sou romântico, então eu não entendo muito bem esse sentimento. Mas vendo alguns vídeos de algumas pessoas que são assexuais e românticas, elas falam que é como se fosse, tipo assim, um sentimento de amor, de querer estar com a pessoa, de carinho por uma pessoa, sabe? E
não é que eu não sinta, não é que eu seja frio e não sinta amor por ninguém, sabe? Não é isso. Mas eu não tenho nenhuma, eu não sinto, tipo, eu quero muito ficar com aquela pessoa para sempre, não sei o que mais. Não, tipo, eu tenho minhas amizades, eu amo meus amigos, mas é isso, sabe? Eu não sinto essa questão de... Eu não sei nem explicar como é isso, porque eu não sou assim, sabe? É muito complicado. É como se fosse, tipo, um halo explicando o que seria ser um ace. Halo, porque, já que, só para contextualizar, na linguagem assexual, halo são pessoas que são sexuais, né? A maioria da população são halos, e aces são os assexuais. Então, é muito complicado eu tentar falar um pouco sobre o romantismo, porque é uma coisa que eu não vivo, sabe? Eu não sei, assim, sobre a questão romântica. Mas ela existe. E a pessoa pode ser birromântica, homorromântica, heteroromântica, panromântica, aromântica, tudo isso, sabe? Basicamente, seria meio que a tua atração por outra pessoa, e aí vai ser igual como todo mundo já sabe, tipo, heterossexual, homossexual, enfim. Só que na questão do romantismo. Bom, eu vi algumas perguntas na internet que era tipo assim, se eu sou assexual e não, no caso eu não acho que eu acho que eu sou assexual, mas eu já fiz sexo. Será que eu sou assexual? Sabe? Tipo assim, como se fazer sexo inibisse, tipo assim, tirasse o teu, entre aspas, título de assexual, sabe? Não é isso, gente. Eu também nunca fiz. Eu sou uma pessoa, eu nunca fiz sexo, eu nunca beijei ninguém, eu nunca fiz nada disso. Vendo alguns vídeos no YouTube, porque é assim que eu vou estar falando sobre essas pessoas, porque eu não consigo englobar todo a escala de assexuais só em mim, não tem como. Vendo alguns vídeos no YouTube, tem umas pessoas que elas se relacionam com seus parceiros, elas têm uma relação sexual com seus parceiros, que são não necessariamente aces, mas eles podem ser alos. E ela fala, né, era uma mulher, ela fala que ela não se importa em fazer o sexo, sabe? Ela não é como se... Eu tinha visto uma outra pessoa falando como se fosse uma agressão muito grande para uma pessoa assexual ter de fazer sexo com outro parceiro e que isso deveria ser totalmente discutido e tudo mais. Só que essa pessoa não era sexual. Então, eu não sei te dizer, sabe? Se isso realmente é válido. Eu tenho que ouvir de uma pessoa sexual dizendo que ela em nenhum momento vai gostar, sabe? E se ela não gostar, ela não precisa fazer, sabe? Tipo, eu acho que é isso. Mas essa pessoa, ela falou, ela pode não sentir a vontade de fazer sexo, mas ela sente o prazer na hora do sexo, porque a gente, né, somos humanos, então nós temos mais áreas de prazer, e essa pessoa sente prazer, só que ela não sente vontade de fazer. Mas, e ela leva o sexo como mais um ato de carinho para o seu companheiro. Outras perguntas que me fizeram é se a sexual... Já perguntaram para mim se eu era igual a um padre. Tipo, não. Porque a questão, tipo assim, se eu estaria me privando de alguma coisa. Só que não, eu não sinto. Sinceramente, não sinto. Só não sinto nada, não sinto vontade de fazer sexo. Eu não entendo porque as pessoas sentem vontade de fazer sexo. Mas é isso, sabe? Não sou padre, gente. Amém. Tá. E se existe alguma falta de libido? Também não é falta de libido, sabe? Não é uma doença, não é algo do gênero. É algo da gente, sabe? Tipo, é uma pessoa homossexual que sabe, tipo assim, uma pessoa homossexual sabe que ela gosta de homens, né? Uma pessoa heterossexual sabe que gosta, ela sabe desde criança, vem dela, sabe? A mesma coisa que a sexualidade, vem da gente. A gente não sofreu nenhum tipo de assédio quando era criança. Eu, pelo menos, não sofri nenhum tipo de assédio, nada, quando era criança, e sou o que sou. Outra coisa muito séria que eu coloquei aqui sobre nomenclatura, que a gente utiliza, tem muita gente que utiliza assexuado para se referir a pessoas assexuais. Só para, né, dizer assim, não utiliza esse termo assexuado, porque assexuados
se não me engano, eu não sou muito bom em biologia, se alguém souber, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, um micro-organismo que tenha, se não me engano, os dois órgãos. Não, não tem nenhum. Eu sou muito ruim nisso. Não, Não, gente, não tem, né? assexuado é o organismo que ele se reproduz de forma que ele se divide celularmente independente de fazer sexo. É É, exatamente isso. exatamente. Muito obrigado. A professora, gente, vocês querem duvidar dela? Mas é isso. E aí, tipo, pessoas assexuais, elas têm órgãos genitais, entendeu? Então a gente, né, nós temos nossos órgãos, gente, por favor. Nós não somos monstros, tá bom? Eu não sei se eu, tipo, agora eu vou falar sobre mim. Daí eu ia falar sobre como eu me descobrir, entre aspas, ou vai estar na hora das perguntas. Maria. Posso falar? Tá. Bom, como eu me descobri assexual? Desde... Foi mais na adolescência, sabe? Na adolescência que meus amigos... Eu sempre falava meus amigos, eu tenho que beijar a gente, a gente tem que beijar, tem que... Eu tava, tipo assim, vocês são muito desesperados, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, como assim? Sabe? E eu ficava nisso. Até que um dia um meu amigo falou assim, amigo, eu acho que tu és assexual. Ele acompanhou isso no canal das Bi, no YouTube. Aí eu falei, como assim, assexual? Claro que não, sabe? Eu tenho órgão genital, como assim assexual? Só que porque eu não sabia o que era. Vendo o vídeo, eu fiquei, talvez seja. Daí, nisso, eu fui pesquisar cada vez mais sobre o assunto e tudo mais, e realmente me vi como pessoa assexual. Me vejo como pessoa sexual. Sobre dificuldades vividas. Como pessoa assexual, viver em um mundo extremamente sexual é um pouco complicado, sabe? Como artista musical e ver como é a indústria de massa é um pouco complicado, sabe? Porque a maioria das pessoas da indústria, ela é muito sexual, muito sexualizada, muito sexualizada. Tipo, as músicas que vendem a menina rebola até o chão, então bate o bumbum. Eu fico assim, bacana, né? Não é o tipo de música que eu quero fazer, então já tô quase assim na beira da passar fome. Mas é isso. Eu tava um dia desses fui fazer uma aula de fit dance. Me arrependo até hoje. Não, mentira, mas eu gostei da experiência que foi ter feito a aula de fit dance. Porque eu me senti totalmente constrangido com a aula de fit dance. Nossa, gente, foi horrível. Porque eu não sabia como é que era, sabe? Foi a primeira vez que eu vi, assim, eu fui, a minha amiga assim, bora lá, bora. Eu, tá, não tô fazendo nada. Aí eu, tipo assim, a aula de fit dance eram só músicas extremamente sexuais. E era todo mundo, assim, rebolando, indo até o chão, não sei o que mais. Eu ficava, assim, tipo, não quero me prestar a isso. Sabe? Fora que também é um pouco complicado, é uma pessoa que eu não sei dançar, então não tava muito legal, sabe? Mas foi muito bom, eu agradeço a experiência foi muito boa, porque me fez essa reflexão, sabe? A encosta levantou a mão, rapidinho, já tô acabando. Me fez essa reflexão sobre como é sexual a indústria, sabe? Aí teve um momento que o cara fez um comentário não muito bom, que ele falou assim, tinha uma parte que, tipo, tinha da sarrada, sabe? Aí eu fiz porque, enfim, sei lá, é fácil de fazer, é um movimento fácil de fazer, porque é só fazer isso. Aí ele, a sarrada tu sabe fazer, né? Eu fiquei... Mas eu não culpo ele, uma parte minha não culpa ele, porque, convenhamos, eu tô num mundo totalmente sexual. Numa aula onde a aula inteira é totalmente sexual. Ele não sabe que eu sou uma pessoa sexual, sabe? Eu acho que ele fez isso para tentar descontrair. E, sei lá, tive uma risada. Só que eu fiquei tipo, eu não sou uma pessoa muito séria, graças a Deus, porque senão... Então, eu levo tudo na boa. Mas é isso. Eu acho que esse foi meu tempo, eu falei 16 minutos. A Ellen tinha levantado a mão. A Ellen tinha levantado a costa. A Ellen tinha levantado a mão. Se quiser perguntar alguma coisa. Eu não sei como vou
como eu vou formular essa pergunta? E meu nome é Lívia, porque esse e-mail eu uso geralmente para jogar e para cadastrar no Uber. Aí, assim, uma pessoa que há anos não sente atração sexual por outras pessoas, porém sente por uma pessoa que ela está se envolvendo afetivamente, romanticamente. No caso, na tua opinião, ela é uma pessoa sexual ou ela está no início ou no princípio de algo? Depende. Depende muito porque eu não sei sobre essa pessoa. Eu não sei há quanto tempo ela tá. Tipo assim, ela nasceu sem sentir atração por outras pessoas, e daí ela começou a sentir uma atração, então ela sentia atração, alguma coisa aconteceu, e daí ela parou de sentir atração, mas sentir atração por uma pessoa só. Entendeu? Nunca sentiu, só que sente por pessoas que ela está se envolvendo afetivamente. No caso, romanticamente também, né? Uhum. São pessoas demissexuais. É uma pessoa que sente, não precisa, ela não sente atração por pessoas que ela nunca viu na vida, ela não sente vontade de beijar alguém numa balada, por exemplo, entendeu? Ela constrói com um relacionamento com uma pessoa e ela pode haver a sentir um sentimento sexual por ela, entendeu? Ela estaria no aspecto de assexual. Ela, no caso, seria demissexual. Entendi. Obrigada. Mas o que é isto? Aí a gente pode passar para a Artemisia e depois abrir para mais perguntas. Pode ser? Tá Ok. certo, gente. Vou só abrir aqui a minha apresentação, tá bom? Eu vou só desligar a câmera rapidinho para colocar para carregar aqui. Vocês estão vendo aí direitinho? Oi, vocês estão vendo aí direitinho? Aqui Tá está tudo certo. aparecendo, perfeito. Tá ok, gente. Vocês já me conhecem, eu sou Artemisia, né? Eu sou uma pessoinha que eu digo que tem um conceito na psicologia que é o tal do Daisen, né? Eu gosto muito desse conceito que eu sou uma pessoa do mundo, entende? Eu sou um ser para o mundo, né? E assim, e nessas possibilidades que o mundo me dá, eu acabei encontrando na licenciatura, né? Na forma de explicar, de mediar conhecimentos, uma forma de ajudar as pessoas, né? E com isso, desde então, desde que eu aprendi sobre mim, sobre algumas questões minhas, que vocês vão ver daqui a pouco, eu quis ser uma mediadora sobre a causa intersex também, né? Mas isso daí independe, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar tudo. Tudo que eu aprendo, eu gosto de explicar. Né? Porque para mim é um processo de aprendizagem mútuo, sabe? Eu aprendo, vocês aprendem, eu aprendo quando eu te escuto, e quando eu vou te explicar, eu aprendo mais ainda. E para mim isso é um processo contínuo. Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar também. Então, para mim, assim, independente de ser uma ativista da área, eu sou uma pessoa que tem os meus conhecimentos, né? Que é uma pessoa com possibilidades. É isso que eu gosto de trabalhar. Eu sou um DAI, né? Sou um ser para o mundo, né? Como eu posso descrever, primeiramente, sobre o que é ser intersex? Aí eu vou começar a passar aqui a questão da palestra, tá? Tá, vamos lá. Intersexualidade, assim, existe uma definição da ONU, que é a mais generalizada, que eu vou dizer aqui, que são pessoas que nascem com características sexuais. Aí a gente pode colocar nesse bolo aí características cromossômicas, características genitais, características gonodais, né? Dos gonodais, no caso, são os ovários ou os testículos, né? Características gonodais que não se encaixam, né? Nas definições típicas do que é um organismo, né, do que é uma pessoa do sexo masculino e do que é uma pessoa do sexo feminino, ou seja, o que é um macho, o que é uma fêmea em relação à biologia, né?
A intersexualidade é um termo guarda-chuva por si só, porque existem diversas condições intersexo, né? E eu vou falar mais para frente alguns tipos de condições e, assim, categorizando quantas existem, né? Quando a gente fala sobre um indivíduo intersexo, a gente fala intersexo, tá? Porque se refere a sexo biológico, a gente não fala intersexual, porque essa nomenclatura sexual, tipo assexual, bissexual, né, homossexual, né, tá se referindo a uma questão, né, de atração e sexualidade, né? As pessoas intersexo não tem uma questão de atração, é uma questão de sexo biológico, é uma pessoa que está entre o masculino e o feminino, então é uma questão biológica, né? Que acaba agravando porque as pessoas não sabem lidar com isso por questão social, por corpo social da sociedade, entendem? Né? E a gente pode caracterizar aqui que endossexos são as pessoas que não são intersexos, tá bom? Como eu já falei, como expressão da biologia humana, né, a existência da intersexo, né, de pessoas intersexos, sempre caminhou junto com os sexos binários, desde o começo da humanidade, né? Só que desde o começo da humanidade, quando pessoas intersexo nascem, elas são vistas como monstruosidades, como aberrações, como coisas que não deveriam existir. E muitas acabavam sendo mortas, né? Até 1900, o termo hermafrodita era dado a pessoas intersexo. Para quem não sabe, o termo hermafrodita ele surge de um termo de um mito de hermafrodito, né? Que ele, ao ver uma ninfa, a ninfa ficou com inveja do corpo dele, ele recusou estar com ela, ela se fundiu com o corpo dele, então ele ficou com características que são do sexo masculino e do sexo feminino, né? Seria o ser humano com os dois sexos perfeitos. Mas, assim, biologicamente, né? Quando a gente fala de seres humanos, isso não existe, né? É um termo pejorativo, pois ele persegue um aspecto ilusório de que pessoas intersexo... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É que tá dando chiado, assim. Tá dando chiado, assim. Dá para ouvir sim. Tá ok. Esse termo hermafrodita, né, ele é um termo pejorativo porque ele persegue um aspecto, né, ele percebe o ser intersexo como um aspecto ilusório de pessoa que tem os dois sexos definidos e perfeitos, e as pessoas procuram isso daí de forma ou de julgar, ou de predefinir, ou de preterir. Isso é uma ofensa. Isso nós, da comunidade intersexo, consideramos uma ofensa, né? Em 1860, um dos casos mais noticiados, né, e descritos na literatura científica é o caso da Herculine. Herculine era uma pessoa que nasceu intersexo, foi criada enquanto mulher, né? Herculine foi criada enquanto mulher até os 30 anos, até que um dia ela foi no consultório médico e um médico disse que ela era um homem. E esse médico entrou na justiça para fazer ela ser obrigada na sociedade a ser vista como homem. E desde essa época, ela teve que viver enquanto homem. Então, tipo, ela foi noticiada em vários jornais, ela foi escrachada socialmente, enquanto o ser que não é homem nem mulher, mas tem que viver obrigado como homem, sabe? E, tipo, isso causou muito sofrimento psíquico para Herculine, né? Herculine é um caso que a gente pode encontrar no livro do Foucault, né, que é chamado Diário de uma Hermafrodita. Vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar na História da Sexualidade, que é um outro livro dele que fala sobre a sexualidade humana, etc, etc, etc. Esse caso específico vocês vão encontrar nesse livro. Né? Em 1950, as pessoas, né, já queriam meio que conscientizar a sociedade, mas não para um lado bom, mas para um lado tipo, pessoas intersexo existem. Mas o que a gente pode fazer para ajudar elas? Vamos corrigir elas, né?
vamos dizer que o gênero dessas pessoas ele é sobre uma criação, sobre um estímulo de criação que a pessoa tem, ou seja, se a pessoa é criada enquanto mulher a vida toda, ela vai querer ser uma mulher, vai ser uma mulher, ou que se o cara é criado a vida toda dele enquanto homem, ele vai ser um homem, né? É sobre criação, né? Em termo em inglês, ele chama de nurture, né? O Money, ele traz esse aspecto que cirurgias corretivas em pessoas intersexo serviriam para auxiliar ela. E aí ele faz uma coisa que é muito, mas muito, muito cruel. Que ele sugere experimentos e ele acompanha depois, né, um caso do menino, que ele é endossexo, ou seja, ele não era uma pessoa intersexo, né, que ele foi castrado ao nascer, porque ele sofreu uma cirurgia, uma circuncisão que deu errado, então ele foi castrado ao nascer, e eles, através do incentivo, né, da corrente dele, fizeram uma cirurgia de redesignação sexual nesse menino, né, e ele foi criado enquanto garota. Só que não deu certo, porque ele se vê enquanto homem, ele descobriu que ele era um homem, e 38 anos mais tarde, o David Haime, que era esse garoto, né, que sofreu essa mutilação, né, cometeu suicídio, né? E como eu posso relatar aqui, desde os 15 anos ele vivia enquanto homem, apesar das intervenções cirúrgicas, porque era o gênero dele, era o que ele realmente se via. Não tinha como, ele era um garoto, não era sobre criação, era sobre o gênero que está imputado na cabeça da pessoa aqui, ó. E por causa dessa corrente que foi criada pelo Money, por mais de 30 anos, assim, foram feitas cirurgias. Na verdade, eu digo mais de 30 anos, eu digo que até hoje são feitas cirurgias corretivas em pessoas intersexo. Cirurgias que, tipo, vem ali a genital da criança e digam, você não é um menino. Ah, você não é uma menina. O que você parece mais, um menino ou uma menina? Vou te fazer um menino, sabe? E isso daí é de uma crueldade tremenda, porque isso vai fazer a criança a criança vai ser educada de acordo com o gênero. Mas a criança foi tirada a escolha da criança, foi tirada a escolha dela de saber sobre o corpo dela. Isso não era uma questão emergente que fosse feita uma cirurgia corretiva. Era algo que podia ser visto depois. E não foi visto. É tirado esse direito da criança. E por isso se questiona as cirurgias corretivas, que são mutilações genitais, né? Em 1996, aconteceu a primeira passeata, né, no dia 26 de outubro. Essa passeata reuniu pessoas intersexo lá nos Estados Unidos, e essa passeata que deu iniciação para o que hoje a gente conhece como o Dia da Visibilidade Intersexo, o Dia Mundial da Visibilidade Intersexo, que é 26 de outubro, né? Então, isso é um aspecto muito legal, que foi um movimento, né, um protesto, uma busca por direitos que trouxe para as pessoas intersexo esse reconhecimento da visibilidade, né? E em 1993, Charles Chase funda a primeira sociedade de fato intersexo, que é a Intersex Society of North America, e coleta vários estudos, né, sobre questões intersexo, cataloga elas, diz os tipos. Em primeiro momento diz que são cerca de 20 tipos de estados intersexo, depois mais de 40, né? Hoje, essa ONG não existe mais, né? Quem assumiu o lugar dela foi a Interact. Mas essa ONG falava abertamente, e ela tem um papel muito importante na militância intersexo, porque ela falava abertamente contra as cirurgias corretivas, as mutilações genitais. Mas e aí? A intersexualidade, ela é visível ou ela é invisível, né? Cerca de 1,7% da população mundial nasce intersexo, né? Aí, se a gente contar que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente tem um número entre cerca de 125 a 135 milhões de pessoas no mundo todo intersexo. Isso é muita gente.
Só para vocês terem ideia, a população do Brasil hoje é de 225 mil pessoas, 225 milhões de pessoas. Isso é mais da metade da população do Brasil. Entende? Então é muita gente, né? E ainda mais, essa porcentagem, ela é maior do que pessoas ruivas verdadeiras. Se você vê pessoas ruivas que têm cabelo vermelho naturalmente, você sabe que ela tem uma probabilidade muito menor de nascer ruiva do que nascer intersexo. Porque existem mais pessoas intersexo no mundo que pessoas ruivas, né? Aí aqui no espectro intersexo, a gente pode dizer, como eu falei anteriormente, que existem mais de 40 tipos de variações conhecidas no espectro da intersexualidade, né? A gente pode citar algumas, como a insensibilidade andrógenos, Klinefelter, né? Que é quando a pessoa nasce com o cromossomo XXY. LaChapelle, que é quando o homem nasce com o cromossomo XX. Tanner, quando a mulher nasce com X0, mas aí tem outros 500. Tudo isso é questão intersexo, tá? Porém, é uma questão que é pouco discutida, é pouco falado sobre intersexualidade, porque existe todo um estigma social em cima da vivência dessas pessoas. Ou é um monstro que não deve ser dito, né, que deve ser tratado, que deve ser cuidado, que deve ser reparado para a sociedade, ou, sabe, outro é uma pessoa que não se cuida. E, na verdade, a gente quer sair desses estigmas, quer sair desse estereótipo. Nós somos pessoas iguais a qualquer outra, e a gente só quer viver a nossa vida, né? Aí, com isso, a gente pode definir o que é intersexofobia, né? É justamente essa violação a direitos da pessoa intersexo, né? Essa violência, né? Ela pode ser dada de forma física, psíquica, patrimonial, laboral, né? Laboral no sentido de trabalho, porque quando você patologiza pessoas intersexo, você está dizendo que a identidade delas é só sobre uma doença, né? Quando você quer abortar um feto intersexo só porque você sabe na gestação que ele é intersexo, você está sendo interfóbico. Quando você comete um infanticídio com uma criança que nasceu intersexo, você está sendo interfóbico. Isso daí não precisa nem dizer porquê, né? Cirurgias sem consentimento bem informado são interfobia, mas no caso não dos pais, mas sim dos médicos, tá? Porque existe todo um consentimento que deve ser esclarecido aos pais, entende? Se for explicado aos pais e eles acatarem, aí já vai ser de ambos, né? Essa interfobia. A heteronormatividade no tratamento hormonal. O que eu falo de heteronormatividade no tratamento hormonal? É basicamente, tipo, pessoas intersexo, a gente precisa tomar hormônios na vida adulta. A maioria de nós. Porque nosso corpo não produz bem, né, essas substâncias. Os médicos acabam querendo imputar na gente o hormônio que a gente deve escolher. Tipo, você é uma pessoa intersexo. Você foi dita mulher ao nascer, mesmo sendo intersexo. Você tem que usar anticoncepcionais, você tem que usar estrógeno. Você é uma pessoa intersexo e foi dita homem ao nascer, você tem que usar testosterona. Entende? Existe uma normatividade de colocar na caixinha obrigatoriamente essa pessoa intersexo. E se a pessoa não se vê nesse gênero, ela não pode transicionar? Ela pode. Ela pode fazer o que ela quiser, sabe? Porque a vida é dela. Né? A dificultação de acesso à informação médica é quando, tipo, tu vai procurar tuas informações, não existem elas porque as pessoas te veem como algo que deveria ser deixado de lado para não ser cogitado, tá, sabe? A estigmatização e a discriminação no trabalho, porque e essa discriminação no trabalho ela é muito, muito, muito parecida com a transfobia no mercado de trabalho, porque existem características andrógenas a muitas pessoas intersexo e por isso existe um transpassar desse preconceito para pessoas intersexo também, entende? A mutilação genital agora, né? Ela é dita corretiva, mas ela não tem nada de corretiva, porque ela justamente
estigmatiza crianças, ela tira a oportunidade de crianças de decidir sobre o próprio corpo. Mutila alguém. É como se tirasse no teu braço, se tirasse a tua perna, tirasse teu olho sem teu consentimento. Pensa nisso como algo, tipo, trágico e cruel, né? E no Brasil, até hoje, essa mutilação, ela é regulamentada pelo CFM, né? Na resolução 1664 de 2003. E é uma prática que, infelizmente, ainda é muito consagrada no nosso país, que a gente luta insistentemente para acabar com ela. O fim das mutilações genitais, porque crianças intersexo têm direito a escolherem sobre os corpos delas, né? Isso aqui é um exemplo clássico, né, que eu tirei lá do site da Intersex Society of America, que acontecia até tempos atrás, que na verdade ainda acontece até hoje, sobre o tamanho do genital, né? Eles chamam de falômetro. Se é muito grande, vai ser um menino, tem que ser um menino, eles fazem uma cirurgia para a pessoa intersexo ficar com uma genital masculina, né? Com aparência masculina. Se tá mais pro lado feminino aqui, então, faz um buraco cirúrgico aí e pronto, e é uma mulher, sabe? E não é assim, não deveria ser assim, sabe? Até porque isso é uma escolha da pessoa sobre o que ela vai fazer com o corpo dela no futuro. E essa escolha é tirada da pessoa. Ela é mutilada, gente. Ela é mutilada, né? E quando eu falo em avanço e regresso, eu gosto muito de citar o caso do Jacob, que foi um caso que eu acompanhei de perto quando a gente estava na nossa militância mais ativa, quando a gente estava fundando a nossa ONG, que veio a Thaís é a mãe do Jacob, né? E ela teve o Jacob, ele nasceu com vários problemas cardíacos que só foram detectados tarde porque os médicos estavam mais preocupados em saber o sexo biológico dele do que tratar os problemas cardíacos dele. Isso mesmo. Os médicos estavam mais preocupados em saber o sexo biológico, deixaram de lado totalmente as cardiopatias dele e ele faleceu, ainda com 8 meses de vida. Né? Olha o nível que a medicina chega, infelizmente. Né? É muito triste. Né? Em setembro de 2020, tivemos o primeiro caso julgado favorável, né, de não especificação de sexo na certidão. Por que esse caso aí é importante? Também para pessoas intersexo. Porque quando você dita numa certidão que a pessoa é masculino ou feminino, você está ditando para a pessoa que ela vai ser masculino ou feminino. Mas e essas pessoas que não se encaixam nesse padrão? Não se encaixam nesse meio... Desculpa, gente. Meu Deus, o meu dedo quebrou aqui na live. Gente do céu, pera. Estão me ouvindo? Eu tenho uma resina aqui no meu dente, acabou de quebrar. É o dente da frente, sério. Tu quer desligar tua câmera para ver como é que tá e tu volta daqui a pouquinho? Tá, já volto. Desliga a câmera, usa máscara e fala assim, gente, contra o Covid. Já volto. Tem que esperar rapidinho ela voltar. Enquanto isso, eu tô com a minha câmera desligada, que a minha internet não tá lá essas coisas. Foi um pedacinho que caiu, mas tá aqui inteiro. Mas já me fez ficar preocupada, porque o dente da frente, né? Vocês estão me vendo? Agora sim, voltou. Depois esse dente veio aqui, ó. Ele nem dá pra ver. Ele é quebrado. É porque quebrou só uma parte, né? Mas aí, tipo, tá quebrado. Não dá nem de perceber, gente. A gente fundou a BRAE para lutar por essas questões intersexo, né? Aqui no Brasil. A gente foi convidado, a gente foi os fundadores da BRAE foi em 2017 a gente participar de uma sala de conversa com alguns representantes da ONU, né, no Brasil, e foi muito bacana, foi uma conversa muito bacana. E a gente decidiu desde então, naquela reunião ali, fundar
o que seria a ABRA, e nós fundamos, né, com esse propósito de identificar pessoas intersexo, lutar contra a mutilação genital, né, lutar contra o processo de heteronormatividade na hormonização das pessoas intersexo e saber trazer as pessoas que são intersexo, mas não se reconhecem, porque elas se reconheceram tardiamente, a saberem que realmente são, né? E é isso aí, gente. Agora eu vou fechar aqui rapidinho, né? Vou voltando bem aqui. Já estou aqui. Prontinho. Alguns pontos que eu queria acrescentar é que, medicamente, ser intersexo é descrito como distúrbios de diferenciação sexual. Esse nome é ok. Agora, quando falam doenças de diferenciação sexual, aí é patologizante, é estigmatizante, né? E em 2020, agora, nesse ano da pandemia, em plena pandemia, um deputado chamado Felipe Barros, do PSL, lançou uma lei, um projeto de lei, para que as pessoas fossem ditas na certidão de nascimento conforme o sexo biológico delas. E como ficam as pessoas intersexo nesse meio aí? Né? Então, isso é muito problemático. E é isso, gente. De mim, eu posso falar de mim agora, é um pequeno poema que eu gosto de ler, que eu que fiz. É meu, eu que fiz. Ai, adoro poema. Sobre o que para mim representa ser uma pessoa intersexo. Existência abjeta, de corpo objeto, sem controle do seu existir, determinado ao nascer, criada para ser, o que nunca foi. Devorada em complexos, o corpo de incertos se reconfigura, transforma-se em uma flor. É isso. Eu sou uma pessoa sensível a poemas, não tem nada a ver aqui o canto do olho tremendo. Muito bom, gente. Muito lindo. Amei o poema. Depois manda pra gente. Primeiro, agradecer as duas falas, né? Falas muito potentes. Eu acho incrível esse conceito da roda de conversa que permite a gente justamente compartilhar essas vivências e aprender com essas vivências, né? Justamente como a Artemisa falou no começo da fala dela. A gente aprende ensinando, ensina e aprende. É muito, muito, muito gostosa essa troca, né? Queria saber se alguém daí tem alguma pergunta para mandar no chat ou para levantar a mãozinha e falar com a linda voz. Caso contrário, a gente pode iniciar umas perguntinhas que estávamos pensando aqui, juntos com a comissão de ensino. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu tenho algumas perguntas que eu fui anotando aqui enquanto vocês falavam, que me chamaram a atenção. Ok. Artemisia, Oi. tem uma diferença, né, entre a intersexualidade e a transexualidade, ou a transgeneridade. Uhum. Vocês sentem que as pessoas elas acabam ligando vocês a uma pessoa trans no meio disso tudo? Sim. Acabam ligando, acabam confundindo, acabam achando que a gente é não binário. Então não tem nada a ver com não binário. É uma expressão biológica mesmo dos seres humanos, sabe? A gente existe porque fisiologicamente uma diferenciação não ocorreu e a gente está aqui. Nós somos seres humanos pensantes, complexos, vivendo a nossa vida com a nossa biologia, sabe? A nossa biologia, o nosso corpo. É possível a pessoa ela ser intersexo, transexual? Tá, vamos lá. Existem várias correntes no meio intersexo. Né? Ao meu ver, existe porque a pessoa intersexo, mesmo sendo uma expressão biológica, é dado a ela um gênero ao nascer. Tipo, você é intersexo, mas o que você é? No final das contas, o que você é? Aí vão pegar teus cromossomos. Aí vão lá fazer um teste de cromossomo para ver se tu é macho ou fêmea. Sabe? Isso é absurdo.
Então, tu é imputado ao nascer, como o Jacob foi, e que acabou tirando a vida dele, porque ficaram nesse teste, ele ficou sem registro, para vocês entenderem, ele ficou sem registro por 3 meses, passando problemas de saúde, enquanto os médicos não definiram o sexo biológico dele, enquanto a justiça não definiu o sexo biológico dele. Ele não tinha direito à saúde, ele não tinha direito a nada. 3 meses. Isso é muito cruel, sabe? Então, quando a gente fala sobre ser intersexo, a gente tem uma caixinha imputada na gente quando a gente nasce. Se a gente corresponde a essa caixinha ou não, é outros 500. Mas aí, esse corresponder ou não, é justamente que se refere a ser esse gênero ou transgênero. Eu, por exemplo, eu não me vejo nessas caixinhas em si. Eu me vejo enquanto uma pessoa intersexo, porque eu me reconheci intersexo quando eu descobri a minha intersexualidade, sabe? E é isso. É porque eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando, sobre essa mutilação ao nascer, né, e esse gênero imposto. E se no futuro, quando a pessoa se entende enquanto intersexo, ela se entende enquanto gênero diferente daquele que foi imposto dela. Sim. Sabe? Mas nem todos. Sim. E o quanto que isso pode ser uma transexualidade no meio disso tudo. A gente chama para esse caso específico, esse gênero específico de pessoas intersexo, a gente chama de intergênero, entende? Que é o gênero, não tem nada a ver com biológico, desculpa, é o termo de gênero de pessoas intersexo que são intersexo, nasceram intersexo e se veem enquanto gênero intersexo, entende? É um intergênero. Sim. Deixa eu te perguntar, agora para ti. A gente estava falando sobre o espectro da sexualidade. E enquanto tu falava sobre o demissexual, sobre a pessoa que ela não necessariamente cria sexualidade, ela sente atração sexual por qualquer pessoa, ela tem que ter um convívio e tal. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que se autodenominam sapiosexuais, sabe? Que sentem atração pelo conhecimento ou por alguma coisa assim. E que eu pensando assim, talvez não caiba dentro do que tu estava falando. A não ser que elas só... Eu não sei que pessoas são essas. São pessoas que se sentem atraídas por pessoas inteligentes, por pessoas com conhecimento. Eu acho que não entra muito o caso, porque na questão dos demissexuais, né? Porque antes de qualquer conhecimento, a pessoa tem que ter ela tem uma vivência com essa pessoa, uma vivência emocional. Ela tem, tipo assim, como fosse um amigo que eu já tenho um tempão com ele, e aí eu assim, do nada, começo, tipo assim, gosto muito dele, a gente tem pensamentos iguais e tudo mais, e chega a sentir uma atração, sabe? Eu vejo nesse aspecto, não um aspecto de, nossa, essa pessoa é muito inteligente, olha o pensamento dela, sinto atração sexual, entendeu? Sim. A Ellen levantou a mão. Não, é a Anitta, né? Eu sempre esqueci teu nome, vou te chamar de Ellen porque é o que tá escrito. Gente, eu uso esse e-mail pro Uber pra jogar Free Fire, mas eu vou entrar. Tá, gente, foi eu que levantei a mão. Jogar Free Fire depois. Foi eu que levantei a mão. Vocês duas levantaram. Pode falar, então, sem problema. Não, eu só ia fazer um cumprimento que a sapiosexualidade, né, que eles denominam assim, na verdade é só um gosto pessoal da pessoa. Tá? Tipo, não tem a ver com o aspecto de sexualidade humana. Tipo, é um gosto da pessoa. É que nem tu dizer, eu sou loira sexual ou morena sexual, sabe? Sim, e as pessoas devem confundir realmente uma coisa com a outra no meio disso tudo. Ellen, que não é Ellen. É assim, como é que eu vou formular isso? Quando eu vi, eu achei que eu não ia me identificar nem um pouco com a roda. Pensei em não participar, mas acabei entrando, porque, enfim, eu não tinha nada para fazer agora. Só que eu aprendi muito
eu vou contar aqui, vou ser breve, né? Eu tenho uma irmã da minha mãe, que ela é adotada, né? E ela tem uma filha, ela tem na faixa etária da minha idade, a mãe dela, no caso. E quando eu cheguei a conviver com ela na minha infância, só que na minha infância não era tão, tinha uns 12, 13 anos. E eu, na época, ela tinha um conflito muito grande com a minha avó, porque ela não gostava do nome dela, tipo, ela simplesmente não suportava o nome dela. O nome dela era, também não, Edelane. Só que ela não gostava por ser um nome feminino, só que ao mesmo tempo que ela não gostava do nome dela, ela aceitava também. Era como se fosse um meio termo, sabe? Tipo, um dia ela acordava e estava tudo bem com ela se vestia como mulher, ela gostava das roupas dela, e no outro dia ela não suportava tudo aquilo. Ela pegava as roupas do meu tio, ela gostava de vestir as roupas dele, e eu estava prestando atenção no estudo, me esqueci o nome aqui, estava prestando atenção no estudo dela, e eu fiquei triste porque na época, né, a gente nunca tem essa informação, não tem como ajudar, não tem como dar esse apoio, e agora eu fico imaginando o conflito em si que ela sofria com ela mesma, e eu acredito que sofre até hoje, porque ainda, eu particularmente não vim ter essas informações agora, e imagina ela, e não é uma pergunta em si, mas eu queria saber se tem algo que eu poderia fazer ou algum apoio que eu poderia dar para ela, que a gente tem esse contato. Oi, 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 tá me ouvindo? Tá. Sim. O que a gente pode fazer nesse caso é mostrar material para essa pessoa, sabe? Para ver se ela se vê ali. Para dizer, para dar o estalo na cabeça dela, dizer, putz, é isso aqui, sabe? Porque a gente não pode chegar, você é isso, porque não é da nossa, sabe? É muito invasivo chegar assim, mas a gente pode mostrar materiais, dizer, olha, é bacana ver isso daqui e tal. Tu já viu sobre isso? Tu já leu sobre isso aqui? Sabe? Aí tu encaminha a pessoa, sabe? E se tu vê que ela tem um sofrimento psíquico, né? Eu posso dizer que o recomendar nesse caso é procurar um acolhimento, né? De terapia, porque é muito importante quando tu tá passando por um processo desse muito intenso, tu precisa ter acolhimento, porque, assim, eu falei sobre intersexualidade, que é a questão biológica por trás do gênero, né? A questão de estar no meio termo ali, mas as pessoas trans e as pessoas intersexo, por terem esse estigma social de serem abjetos, corpos abjetos, né? Eles passam um sofrimento, a gente passa um sofrimento psíquico muito grande mesmo. E, tipo, então, os números de tentativas de suicídio, etc., são muito altos, Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer nesse caso. Então, é acolher, é mostrar, é educar. Tem um grupo na UNAMA, comandado pela professora Bárbara. A Maria Fernanda fazia parte, ou faz ainda. Que eles acolhem, fazem rodas de conversa com pessoas LGBTI, que ajuda também o fato de você estar cercado de pessoas que te acolhem, ouvindo daquelas pessoas também as coisas parecidas com que você vive. Então, isso tudo pode ajudar. E gratuito, muito importante citar. É de 0800. Mandar essas informações a sobreviver à violência, gente. Sabe o que eu estava pensando também, enquanto eu ouvia vocês falando, que não só durante a fala mesmo da palestra e tal, mas agora esse momento também, é que existe muito uma invisibilização mesmo, assim. E eu acho que ia ser legal, para além de leituras e tudo mais, a gente fizesse tipo um drive com filmes e curtas, porque às vezes esse processo de leitura acaba ficando muito acadêmico, né? E como o tu mesmo disse, esse lance de ver um vídeo no YouTube e se identificar, porque rola isso, né?
trocação de vivência, né? A gente podia fazer um drive, assim, sugestões, né, de filmes, curtas, vídeos do YouTube, eu acho que é legal, né? É uma boa ideia. Eu tenho mais 2 perguntas. Só falando rapidinho, inclusive no meu material, que eu vou depois disponibilizar para vocês, no final tem um link que vai direto para um drive que tem várias coisas, vários tipos de postagem a vídeos falando sobre intersexualidade, tá bom? Ah, que incrível. Artemisia, como é que funciona esse processo de... Tu falou que do rapaz que foi no médico e tal, e que o médico era uma moça, que o médico fez com que ela se portasse como homem depois de alguns exames. Como é hoje em dia esse processo de descoberta não sei nem se é descoberta real, mas da intersexualidade? Bem, a questão intersexo, hoje em dia, ela é tida, né? Naquele tempo, anos atrás, aquilo ali foi um relato escrito por Foucault, que ele pegou de jornais, né, da época, de lá de 1800, o caso da Herculine, né? Aí ele pegou, extraiu aquelas informações de lá e viu como a sociedade se comportou com isso. E não é muito diferente de hoje, que é tratar as pessoas como um monstro, né? Um ser abjeto. Tipo, o que é isso, né? Que diabos é isso? É assim que a sociedade trata a gente, sabe? Não quer reconhecer a gente, não reconhece nosso gênero, não reconhece nossa existência, sabe? É isso que acontece, né? E o que a gente pode fazer hoje em dia, né? Infelizmente, assim, tem, eu posso dizer assim, em meios legais, né? Se a gente quiser que o nosso gênero seja respeitado sendo X, a gente tem que entrar, né, na justiça para pedir para o nome ser retificado para tal nome, etc. Assim como eu pedi, meu nome, eu fui criado enquanto homem, sabe? Eu fui criado enquanto homem e eu tive um sofrimento psíquico muito grande, tive que entrar na justiça, tive que fazer uma retificação de documentos todinha para aí depois ser reconhecida socialmente enquanto a mulher que eu sou, a mulher intersexo que eu sou, sabe? E isso causa também um sofrimento muito grande, porque é um processo muito longo, muito doloroso, sabe? Muito inquietante, assim. E para eu terminar, né? Como é para vocês essa questão das pessoas que não são da comunidade LGBTI, elas ficarem sabendo que você é intersexo ou você é assexual? Rola das pessoas nem saberem, né? O que é. Aí a gente tem que explicar. Como é isso para vocês? Para os dois, no caso. Quer falar primeiro ou eu falo? Quer eu falar primeiro? Tá, ok. Olha para mim primeiro, que confundem diretamente com o T. O tempo todo confundem intersexo com trans. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando não confundem a gente com não binário, confundem a gente com o que é ser trans. Aí depois confundem o termo da biologia com o termo do gênero. Então, tipo, é um exercício muito grande a gente ficar explicando a diferença, ficar explicando. E ainda dizer que a gente pode ser mais de uma letrinha, sabe? Que a gente pode ser várias letrinhas. Porque eu, por exemplo, eu sou lésbica, sabe? Eu me relaciono com mulher, eu sou casado com uma mulher, sabe? Então, a gente pode ser diversas coisas, ao mesmo tempo que a gente é cada uma delas, entende? Bom, tipo assim, eu acho que era mais complicado quando eu era mais jovem. Atualmente, como eu já me vejo e tenho orgulho do que eu sou, não é tão... eu vai tranquilo, entendeu? Mas já sofri muito na questão de... no início da descoberta, sabe? Tipo assim, saber quem eu era. E também viver em uma sociedade totalmente sexual e com a maioria diferente de mim, né? Alos. Quando eu falo que sou atualmente, sempre tem as pessoas que falam assim, nossa, mas o que é isso? O que mais? Aí eu explico para ela. Daí ela não acredita. Aí vem as perguntas. Ah, mas você já ficou com alguém? Aí eu falo que não. Ah, então você não sabe o que é, tá perdendo e tal. Eu fico... Então. Mas aí, tipo, é aquela coisa. Aí a gente fala, digamos, se for uma pessoa hétero. Falo para ela assim,
Você já ficou, digamos, é uma mulher. Você já ficou com alguma menina? Aí a pessoa fala assim, sim ou não, mas normalmente falam não. Aí, e como você sabe que você não é lésbica, sabe? Você não é bi. Como você sabe? Tipo, se você não experimentou, sabe? É isso que eu falo, assim, quando uma pessoa me vem. Mas não é só do meio hétero também, sabe? A própria comunidade também me trata de uma forma invisível, sabe? Eu falo que eu sou, aí... Ai, gente, eu falo que eu sou, aí lá vem uma pessoa. Eu falo, eu sou assexual, eu também nunca beijei ninguém. Aí já vem, sempre tem. Uma dica, se vocês quiserem beijar alguém, galera, é só falar que você é sexual, porque aparentemente dá certo. Sempre vem uma pessoa e fala assim, ai, sério? Deixa eu te beijar então. Aí eu fico... Eu não beijei ninguém, não, por falta de opção. Gente, que absurdo. Né, pois é, e tipo assim, do meio, e eu fico, amei, bacana, tá dó. Mas é isso. Tipo, eu levo uma vida. Eu tento não, tipo, não levo. Minha vida é bem alegre, assim, não levo minha vida muito séria. Então, eu não me bato com essas coisas. Tento ensinar a pessoa. E se ela não quiser aprender, fazer o quê? Vou bater nela? Não. Poderia. Gente, Brincadeira, gente, eu não ia instiga falar, a violência. veio poderia, eu só fiquei assim, gente. Eu queria aproveitar esse momento agora que eu também tenho uma pergunta, que não é bem uma pergunta, assim, é uma questão assim de debate mesmo, justamente sobre esse ponto específico que trouxeste agora. Que é assim, a gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, é um monte de letrinhas, né? Mas a gente sabe que tem letrinhas que aparecem mais que outras, que tem mais, são menos silenciadas dentro da própria comunidade, tem mais visibilidade, né? Então, assim, é uma pergunta pessoal minha, assim mesmo, como vocês... GGGGG, exatamente. Como é, assim, para vocês, tá dentro da comunidade, porque a gente fala assim, a comunidade LGBT abraça, a comunidade LGBT o arco-íris, e a gente que tá dentro da comunidade, a gente sabe que não é assim, né? Então, como é para vocês como é que vocês, sabe? Porque eu acho muito complicado, porque quando a gente está falando com pessoas que são fora da comunidade, a gente fica imaginando que é uma vivência que é muito diferente da delas, aí, sabe? Mas dentro da comunidade, pelo menos eu, assim, falando minha vivência pessoal, quando eu vejo esse tipo de situação dentro da comunidade, assim, eu fico por aqui, assim, de gente, pelo amor de Deus, então, vocês, né, o I e o A, que estão lá no final da sigla, e muita gente esquece. Como é para você estar dentro do movimento, trabalhando isso dentro do movimento, ser do movimento e trabalhar com o movimento, assim? Se deu para entender? Assim, desde 2018, né, como é que é, o Conselho Nacional de Questões LGBT, né, ele puxou o I para cá, assim, para dizer, ei, precisa dar atenção aqui para essa letra. Então, tipo, na nomenclatura que é para ser seguida desde então, é para ser LGBTI+, ou LGBTIA+, entende? Porque essa questão intersexo, ela realmente precisa ser salientada o tempo todo aqui. Ei, estão mutilando pessoas, olha aqui, ó. Eu divido a minha... tá, pode falar. Tá, então... Não, eu sei... Vai, Uni. Você se decide, Maria, pelo amor de Deus. Eu vou me silenciar aqui no... Não, vão dizer que o homem silenciou a mulher. Machismo. Ai, meu Deus. Não, eu só ia falar brevemente aqui que no meio, porque eu sou bissexual, e aí no meio dessas pesquisas históricas, assim mesmo, assim, de puxar lá para trás e ver como surgiu, é isso, né? As nossas vivências, as nossas questões. A gente tenta falar sério, o chat não deixa. As nossas vivências, elas são narradas por homens brancos, né? Cis, héteros. E no meio dessas minhas pesquisas, eu vi assim, que o começo do pensar bissexual estava atrelado com as questões do intersexo, porque era sobre binaridade, sabe? Tipo, muito absurdo mesmo.
Enfim, voltando a questões da comunidade. Tá, a minha sigla eu divido com os... Como é que é o nome? Amigos, como é que é? Com os jalos. O assexual divide com... Qual é o nome? Alguém sabe dizer o A? É a de assexual e a de héteros. Eu esqueci o nome. Não sei, esqueci também. Assexual Pra tu ver como é, né? Eu não sei, pois é, tipo assim, eu divido a minha sigla com os héteros, que são aliados. É assexuais e aliados. A gente divide a mesma coisa, assim. Aí meus amigos, assim, que são assexuais, eu falo assim, e aí, aliados, tudo bom? Aí quando alguém pergunta a minha sexualidade, eu sou aliado. Mas é isso. Tipo, eu acho que depende muito, né? Eu acho que, mesmo sendo uma comunidade, são pessoas. Então, a pessoa decide se quer se educar ou não. E é isso. Umas pessoas se educam, entendem e tudo mais, respeitam, outras pessoas não. É, de novo, vou fazer o quê? Vou bater nelas? Poderia. Eu já ia falar. Mana, adorei essa Ai. menina que ela só clica pra falar, se dá uns comentários e para assim tudo. Poderia. É a Ellen que não é Ellen. Meu nome é Mica. Fala, gente. amiga. Glenda. Ah, sou eu? Ah, tá. Primeiramente, boa tarde, tá? E queria pedir desculpa pelo atraso, como sempre me atraso, né? Mas aí, né? Enfim, queria só cumprimentar todo mundo, tá? É sempre bom ver vocês. Tá, amiga? Vamos marcar sim, com certeza, tá? Esse chopp. E assim, infelizmente não peguei o início, né? Mas eu tenho uma noção do que se trata e tal, do que foi falado. E assim, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, assim, tipo, é um pouco do que eu pesquiso e é um pouco também que eu queria saber como tá atualmente, né? Mas assim, eu vejo que muito dessa questão do preconceito, ele também vem muito de um preconceito acadêmico, né? Porque as pessoas intersexuais, elas são sempre narradas nos livros de biologia, nos artigos, como aberrações, como algo que a gente precisa intervir desde o nascimento, porque senão é válido, vai causar perturbações psicológicas e tudo mais. É sempre narrado assim, né, como uma anomalia. Eu nunca li um livro de genética que não fale que fale de uma palavra assim, que realmente se adeque. Parece que nunca a pessoa intersexual ela pode ser plenamente intersexual, ela sempre tem que, já nascendo com a necessidade de ser designada por um gênero que da qual a gente nem sabe se ela vai realmente gostaria de se adequar a ele. Então, assim, eu vejo isso muito desde quando eu estudava lá no ensino fundamental, já faz um tempo, né? Na graduação isso não mudou, né? Então eu queria saber se existe algum avanço com isso, já que existem mais debates sobre isso e tudo mais, porque assim, eu vejo em relação a outras pautas, que outras pautas elas já são tratadas de uma maneira mais correta, não sempre, mas de uma maneira mais correta e efetiva dentro das pesquisas científicas, né? E que, assim, é muito do preconceito de uma maneira mais humana. Muito do preconceito de profissionais de saúde vem desse preconceito que a academia já impulsiona, né? Então, assim, se você não desmistificar aquele profissional, se você não desconstruir ele, se você não
torná-lo, não fazer com que ele se prepare realmente para atender essas pessoas da maneira como deveria ser atendida, infelizmente a gente vai ter o que a gente tem atualmente. Então, eu queria saber se existe já um avanço sobre isso, se existe, sei lá, algum plano de, sei lá, lei, sei lá, que já queira retirar esse tipo de nomenclatura, porque eu particularmente me sinto muito, muito chateada quando eu leio esse tipo de coisa, sempre com esse cunho, anomalia, síndrome, doença, sempre assim, sempre demonizando corpos, sabe? E eu queria saber isso, é isso. Tá bom. Glenda, tô com saudade de ti. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz É tempo que a verdade. gente não se vê. Então, amiga, é o seguinte. Essas discussões no Brasil, elas estão muito atrasadas, tu sabe muito bem disso, né? Tipo, primeiramente por causa do nosso governo atual, que tirou até a Política Nacional de Saúde Integrada LGBTI do site do Ministério da Saúde. Todos nós sabemos aqui que não tem política nacional, porque ele tirou do site. Eles tiraram a cartilha de saúde do homem trans, que tinha também no site, não tem mais. Eles tiraram tudo que era de material sobre pessoas LGBTI, tiraram do site, né? Não tem mais lá, não tem mais lá. Saúde LGBTI a mais não existe mais, sabe? Não existe. O que as discussões, né, acadêmicas, assim que eu posso dizer, de um cunho mais científico, que abordam a pessoa intersexo como um ser humano, né, complexo, como um ser humano de fato, né, ou seja, que é humano, não é uma anomalia, né, vem de uma pesquisadora que o nome dela é Anne Fausto Stelling. Ela tem diversas publicações e livros divulgados já, né, que falam sobre corpos intersexo. E ela é uma geneticista, ela é doutora em genética, só que ela tem uma abordagem muito humana sobre falar sobre pessoas intersexo. E sobre como dizer que o sexo biológico, ele é algo, né, como assim, academicamente definido. Foi uma convenção criada por alguém, entende? Teve alguém, foi uma construção social também, é uma construção social, porque alguém estudando disse, não, isso daqui são características masculinas, isso aqui são femininas, isso daqui é a parte, sabe? E sempre viu a gente como a parte, não como um ser humano complexo e de possibilidades que as pessoas intersexos são, né? A discussão no Brasil, a gente é um dos países que mais mutila crianças intersexo no mundo ainda. Então, tipo, a gente está muito atrasada, a gente está o tempo todo aqui, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Mas a comunidade médica, e tu sabe, eu digo até do lobby, eu chamo de lobby médico, que eles embargam todas as outras profissões da saúde, quase, não deixa, sabe? Eles ficam nisso, tipo, não, intersexualidade não existe, o que existe é doença de diferenciação sexual, vocês são doentes, vocês são isso, vocês são aquilo, sabe? E eles ficam no contrário da gente, a gente quer os nossos direitos validados e eles dizem, não, vocês não são pessoas, sabe? E isso é absurdo, porque a gente aprende sobre humanização, a gente aprende sobre respeito, e cadê o respeito? Jantou. Eu estava pensando aqui, enquanto a Glenda estava falando, o quanto que isso acontece com o intersexual, mas acontece com o assexual também, né? Porque eu falo de mim dentro da psicologia. Tem muito artigo que a gente pega que trata o desejo sexual como algo totalmente importante dentro do desenvolvimento. E quando a gente fala isso, a gente diz que quem não tem o desejo sexual normal, né, dentro do parâmetro, tá doente e precisa de ajuda. Entende? E aí, entender isso é muito complicado. Isso acaba invisibilizando os assexuais também, né? Sim. Porque, enfim, porque existem pessoas que sofreram traumas de infância e tudo mais, e aí elas não desenvolvem uma questão
sexual, ou então não quer desenvolver uma questão sexual, ou seja, ela sofre muito. Só que para nós, a gente não sofre com isso, não existe sofrimento. Somos o que somos, sabe? Se eu não sinto atração por alguém, foi só, sei lá, não sei, só assim. Acabou, tipo, não tem o que dizer, sabe? Não tenho, eu não sinto atração sexual por essa pessoa porque aconteceu isso e isso, não. Eu sei lá, eu vou lá saber, eu não nasci assim. E é isto. Tô de boa comigo, eu tô feliz comigo mesmo. Tenho orgulho. Eu acho que é isso que é importante. É muito mais fácil, parece, né, patologizar o ser humano do que criticar uma sociedade pornificada que a gente vive, porque eu acho que não tem nem outra palavra assim, para usar o termo. A gente vive uma sociedade pornificada. É uma sexualização para além do normal, né? A criança, desde criança, ai, olha, prende a cabrita que os bezerros estão soltos. Gente, são crianças, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma pergunta até em relação a isso. Porque eu acredito, né, que essa questão da sexualização que está entranhada na cultura atravessa muitas violências LGBTQIA+, né? Como vocês trabalham isso? Porque eu acho que cada vivência é uma vivência, né? E cada atravessamento é um atravessamento, assim. Como é para vocês, como indivíduos, dentro das suas vivências como intersexas, sexuais, e quebrando esses estereótipos sexuais mesmo da sociedade, porque é algo que está tão entranhado que... Uma parte minha eu acho bastante frustrante ver com uma sociedade muito sexual, sabe? Tipo, tudo é relacionado, tudo é sexo, tudo enfim, tipo, eu não posso falar palavras difíceis aqui que vai entrar pro YouTube, né, gente? Então a gente tem que manter o decoro. Mas é muito complicado, eu vou te dizer isso. É muito complicado viver numa sociedade sexual, sendo que tu não é sexual. E aí, tipo, e quando tu és, tipo assim, tu faz brincadeiras sexuais, porque, tipo assim, gente, eu sou assexual, mas eu consigo entender, não sou retardado, sabe? Eu entendo, eu posso fazer brincadeiras sexuais também com as pessoas, mas eu faço por quê? Porque eu sei que vai ser engraçado. Eu sei que vai ser engraçado e é isso, sabe? E não necessariamente não, eu vou tirar minha carteirinha, a carteira de assexual dele, sabe? A Lumena não autorizou. Tipo, não, gente, por favor. Mas é isso, tipo, eu digo que é bastante frustrante, mas tu tem que. Eu como assexual, e como pessoa mesmo, tipo, eu não sou uma pessoa que me bato muito com as coisas, eu vou te dizer assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito religiosa, e a religião me ajuda muito nisso, tipo, em qualquer coisa, sabe? Mas eu acho que, tipo, é como tu disseste, é por vivência e vivência, né? Mas eu tava aqui refletindo como é escroto, tipo assim, não falei que não ia falar a palavra, falei. Tipo assim, pra ti, Artemis, né? Artemis. Que, tipo, mano, eu tava aqui, porra, a pessoa só nasceu tipo assim, com alguma coisinha no órgão genital, ou então no cromossomo, e a pessoa agora vai ser, tipo, estigmatizada o resto da vida só por uma coisa, tipo assim, quem se importa, sabe? É uma pessoa, acabou, pronto. É uma coisa tão simples que as pessoas querem sempre deixar tão complexo, algo tão simples às vezes, que eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, pra quê? Pra que deixar algo tão complexo? Pelo amor de Deus, sério. Mas é isto, vai, pode falar. Mas macho escroto passa batido, né? Eu acho isso engraçado. Só um comentário breve aqui. Gente, agora só complementando, ele falou da vivência dele, agora eu vou falar como transpassa na minha, né? Aí depois a gente segue com as perguntas da Ellen, que não é Ellen, e da Glenda, né? Que os dois levantaram a mão. Eu levantei a mão. GGG. Tá. Olha, eu não levantei a mão aqui, mas se tu quiser que eu fale, adoro falar, que sou geminiana, então tá. Tua mão tá levantada aqui, ó, pelo visor. Mas pode falar depois. Amiga, Enfim. deixa eu tirar. Enfim, vamos lá. Falando da minha vivência, né? Tudo as pessoas querem imputar
né, querem dizer, eu falo muito imputar, então é um termo que eu acabo utilizando, querem dizer que é referente ao fato da minha intersexualidade, sabe? O meu gênero não ser conforme, é porque tu nasceu com isso. É por causa da minha sexualidade. É porque tu nasceu com isso. Quer dizer, o fato de eu gostar de mulheres, de eu ser uma mulher lésbica, é porque eu sou uma pessoa intersexo e eu produzo um hormônio diferente, sabe? Não é assim que se vê as coisas, sabe? É uma questão, sabe, ampla. Eu sou quem eu sou, sabe? Eu sou uma mulher intersexo, eu tenho a minha questão biológica, sabe? Eu tenho alguns problemas. Não vou dizer que eu não tenho, infelizmente, por causa dessa condição. Tipo, eu tenho pouca libido, porque eu não produzo muito hormônio, sabe? Eu tenho pouca libido. Infelizmente, isso para mim é um problema, porque eu sou uma pessoa sexual, entende? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa, tipo, eu sou uma mulher lésbica, sabe? Qual é o problema de fato, sabe, disso? Não tem nada a ver com a minha intersexualidade. A mesma coisa com o meu gênero ser feminino, eu ser uma mulher, não tem nada a ver com a minha intersexualidade. São coisas diferentes. E as pessoas, sabe, colocam tudo, querem tudo influenciar e dizer que é a mesma coisa, sabe? Porque a sociedade, ela gosta muito de colocar em caixas, sabe? E eu digo assim, desculpe a expressão, foda-se as caixas. Amiga, ficou até um silêncio agora, adorei. Né, isso, eu fiquei assim. Começo da fala, ninguém vai falar palavrão. Final da fala, foda-se as caixas. Amigo, é porque falou desculpa a palavra primeiro, amigo. Tu tinha que ter falado. É por isso que não saiu tão bonito. Bora, Ellen, que não é Ellen. Eu ficava com vergonha de Agora aparecer na câmera. deitada já. Porque geralmente eu tô deitada, mas agora, né? Amiga, tô deitada aqui também. Eu só quero finalizar aqui um comentáriozinho que eu vou ter que sair, infelizmente. Eu fico muito puta, porque realmente. Desculpa, gente. Porque realmente é muito. O mundo todinho é muito sexual. Claro, tem momentos e tal, mas, tipo, as pessoas querem impor e falar de sexo 24 horas. Começa pelo signo. Pra vocês terem uma ideia, meu signo é escorpião. Aí pronto. Eu sou o sexo em pessoa. E puxando para outro lado, gente, o meu filho, ele adora Barbie. Ele adora Barbie, vocês não estão entendendo. E a minha mãe, infelizmente, eu vivo um conflito dentro de casa que tem que ser carrinho, tem que ser boneco, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser roupa de menino. E só que eu não quero ceder a isso, porque, enfim, né, eu vivo nesse conflito em si, mas eu gostei muito da roda porque eu aprendi muita coisa mesmo, que eu achei que não iria me identificar. Desculpa, gente, eu entrei porque eu não tinha nada para fazer. Mas é isso, é muito importante o se informar em si e respeitar, porque não adianta tu te informar, não adianta tu saber, não adianta tu procurar informação, e chega na hora tu desrespeita de uma tal maneira a pessoa, que nem eu não sei o nome do menino, gente, meu Deus. Ele falou que acontece dentro da nossa comunidade, acontece dentro da nossa roda, com pessoas que eram para estar ali para te acolher, para estar junto contigo, e não estão ali te desrespeitando, te julgando, e tu fica realmente sem ação. Mas sim, gente, poderia bater, sim. Eu tinha alguma coisa para falar, eu esqueci o que eu ia falar. Eu toda. Amiga, tu tinha alguma coisa para falar também, não tinha, Glenda? Eu tinha, mas eu esqueci. Eu deitei e esqueci. Tu gostou da palhaçada? Pois é, gente. E eu tinha alguma coisa a perguntar. Sim, não, eu queria só voltar àquela ideia da comunidade, né? Que a gente vive numa comunidade que não é mais comunidade, né? Uma população LGBTI que a gente precisa falar de tamanho, mas que não olha para dentro de si e acaba reproduzindo o que é dito dentro da sociedade com a gente mesmo,
né, com os outros. E eu acho que a pior coisa disso tudo é que é a pessoa fazer, né, ela reproduzir tudo isso, mas ela não se atentar para tentar entender aonde que isso fere o outro. Sabe? Tem uma frase da Djamila Ribeiro que eu levo para mim, para tudo, né? Ela fala sobre racismo e eu levo para tudo na minha vida. Ela diz que a gente precisa desconstruir essa ideia negativa da palavra racista, porque ela não tem que ser uma coisa negativa, ela tem que ser uma frase de alerta, sabe? Para que a gente, quando a gente ouve, você foi racista, ao invés de você dizer, eu não, e tentar se justificar de todas as formas possíveis, porque você não pode ser aquela palavra ruim, você ligar o alerta e dizer, olha, eu fui, então eu posso rever isso aqui. Né? E ela diz que... Isso mesmo. Eu tenho um amigo negro de infância. E ela diz que amigos que são. a gente precisa aceitar que todo homem branco e toda mulher branca potencialmente é uma pessoa racista. E aí, expandindo isso, eu posso dizer que, por exemplo, eu, como um homem cis, eu potencialmente posso ser transfóbico ou intersex... Interfóbico. Isso, obrigado. Então, eu preciso entender isso. Porque da feita que eu entendo que no lugar onde eu tô, eu posso gerar violências a outras pessoas, eu entendo que eu tenho que olhar para essas violências com um olhar diferente. E eu acho que é isso que falta dentro da nossa própria comunidade. Esse olhar para si mesmo, do lugar onde está. Uma coisa muito que tu me lembraste sobre tipo, essa de potencial, se possível ter uma possível fobia quanto ao algo, sabe? Eu me lembrei muito da questão do Vitor Hugo, que estava no BBB passado, eu acho que estava no passado, eu não vejo BBB. Mas ele falava que é assexual, né? E por ele se apaixonar por um homem hétero, eu acho, lá no programa, ele foi muito hateado, tanto pela comunidade LGBTQ e a mais, e eu ponho o A também nisso, sabe? Tipo, foi tanto quanto héteros, sabe? Ele foi por as duas comunidades, tipo assim, as pessoas querendo tirar a sexualidade dele porque ele gostou de uma pessoa, sabe? Ele gostou de algum cara lá, que eu não vejo essa posição. Mas eu tenho... Sim. Não, deixa eu terminar. Não, era só essa questão mesmo, que tipo, a gente invisibilizou porque a sexualidade dele, sendo que ele tinha ele era homofóbico. Mas uma das coisas, eu até lembro quando aconteceu esse fato, né? E uma das coisas sobre o assexualismo é que ele tem as vertentes dele também, né? Ele não é uma coisa estática, que, por exemplo, todo assexual ele tem que ser aromântico, né? No caso. Ele pode ser uma pessoa sexuada, mas ter uma atração romântica por alguém. Que pode até ser o caso do Vitor Hugo, né? E tipo assim, eu fiquei, poxa, gente, não precisa de muito, sabe? Um Google e já te daria um suporte para ser menos ignorante, sabe? Parar de reproduzir tanta coisa assim que desnecessária. Exatamente. E também eu vejo também a questão da, tipo assim, eu trago agora pra gente uma pauta sobre a invisibilidade, sabe? Tipo, de novo. Sobre quantos artistas, eu sei que existem, mas eu te falar agora, eu não vou saber te dizer. Artistas de mainstream que são assexuais ou intersex. Eu sei que tem, tipo assim, uns 4, assim, do exterior, mas eu não faço a mínima ideia quem são. Mas eu sei que existem 4. Mas são tão famosos que eu não conheço, sabe? Tipo...
E fora que tu falaste isso, e também a invisibilidade disso na própria arte, né? Porque eu particularmente não estou lembrando de nenhum filme, nenhuma série que trabalhe isso, né? Que possa informar as pessoas, que possa servir como um canal de transmissão para essas pessoas de acesso mais fácil, né? Diferente do que a gente tem em relação a outras sexualidades que já são bem mais abordadas. Existem até séries que tratam somente disso, né? Então, isso contribui muito para a invisibilidade, né? E fora que eu vou ser, assim, talvez uma teoria da conspiração, que eu adoro teoria da conspiração também, que, assim, às vezes eu tenho a impressão que, isso é uma opinião, tá? Eu tenho a impressão de que a invisibilidade da sexualidade, ela é muito feita muito por uma questão de que a sociedade, além dela ser sexualizada, no quesito comunidade LGBTQIA+, eu acredito que isso seja assim algo que para as pessoas é comum, porque se você for ver, a comunidade LGBTQIA+, é muito sexualizada, extremamente sexualizada. Então, é como se as pessoas que não conseguissem conceber alguém que faz parte dessa população e que difere disso, entende? Quando, na verdade, acham que a comunidade LGBTQIA+, é sempre no sentido de sexualização somente de um padrão, né? Tipo, como mas, na verdade, a gente sofre diferentes fobias por conta de não se adequar a um padrão heterossexual, né? Só que cada um com as suas vivências, né? E, assim, a comunidade LGBT, ela é muito sexualizada. Muito sexualizada. Eu duvido que se vocês aí não entrarem agora num grupo de amigos, é só pinto no Zap, entendeu? Tu entra no Twitter, é a mesma coisa, entendeu? Tu vê sexualização demais entre mulheres também, por isso que existem questões de abuso e tudo mais, porque parece assim que, infelizmente, as pessoas elas não conseguem conceber, entender que existem outras maneiras de existir, sabe? E isso é uma coisa que a gente pensa assim, vem só do meio heterossexual e tudo mais, na verdade é um padrão de heterossexualidade, mas que eu vejo muito mais na comunidade LGBT, isso, sabe? Essa sexualização, essa necessidade sempre de expor a sua sexualidade, parece que você só é plenamente alguém que se adequa a uma caixa, entre aspas, se você propagar esse tipo de coisa também, sabe? Como se a pessoa precisasse comprar esse discurso para ser socialmente aceito, entendeu? Então, assim, eu particularmente vejo muito isso, às vezes, inclusive, me incomoda bastante, entendeu? Porque, por isso, parece assim que a gente sempre tem que ficar reforçando a ideia da promiscuidade, porque como se fosse algo que é imposto, é algo que já esperam isso da comunidade, né? Então, isso contribui eu acredito que isso contribua bastante para a invisibilidade da sexualidade, né? Por ser distoante tanto da heterossexualidade quanto de próprias vertentes da comunidade LGBT, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Pelo menos pela minha visão, vamos dizer assim. Meu notebook vai descarregar por aí. Posso falar rapidinho? Pode sim. Vou levantar alguns pontos que foram feitos pela a Glenda, né? Desculpa. E foram maravilhosos, né? Primeiro, a sociedade como um todo é extremamente sexualizada, né? Mas a comunidade LGBTI, infelizmente, não está muito longe disso. Mas, em parte, assim, a gente entende que tem um movimento que tipo... Muito obrigada por terem me esperado. Mano, a gente te espera sempre. Fica à vontade aí também, que tu, minha amiga do peito, tu sabe disso. Enfim, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim. Tá. A sociedade, ela é extremamente sexualizada, né?
E, tipo, mas aí que eu ia dizer, tem um ponto que é entendível, sabe? Que porque a heterossexualidade também é sexualizada. Só que, diferente, é feio para um LGBT ser sexualizado. Isso também é muito da imposição social sobre o que é a sexualidade, sabe? É feio, tipo, as pessoas demonizam as pessoas, estigmatizam as pessoas LGBTI, porque acho que é estigmatizar, porque a sociedade heterossexual também é sexualizada, sabe? Existe toda uma sexualização em cima da... Tipo, gente, a gente cresceu numa sociedade que cantava na década de 90, pau que nasce torto nunca se endireita, pelo amor de Deus, sabe? É sexualização na música, sexualização tipo, na sarrada, tum, tum, isso daí é música heterossexual, pô. Isso daí é a heterossexualidade em tudo que é canto. A heteronormatividade tá aí, sabe? A sexualidade, ela tá intrínseca aí. Mas por ser LGBT, a gente é estigmatizado por sermos sexuais. Entende? Se a gente não é sexual, a gente é estigmatizado. Se a gente é sexual, a gente é estigmatizado. Independe, a gente vai ser estigmatizado de qualquer jeito. É essa a questão. A gente vai ser estigmatizado de qualquer jeito, porque as pessoas querem encontrar um bode expiatório. E a gente vai ser estigmatizado. É isso que acontece, entende? Tipo, o sexo, realmente, a sociedade vê a gente enquanto putas, vadias, né, bichas e etc. Deixa elas verem a gente assim, né? A gente pega isso daí, essas palavras que foram ditas para a gente consegue reverter isso e dizer, não, isso daqui é ok, isso daqui é parte de mim, mas eu não sou uma vadia, sabe? Eu sou uma mulher, mas eu não sou uma vadia. Eu sou uma mulher LGBT, eu sou uma mulher lésbica, eu gosto de mulheres, mas eu não sou uma vadia, sabe? Isso daí é imposição sua, não minha. Eu sou quem eu sou, sabe? Ou você pegar e dizer, eu sou vadia mesmo e foda-se. Depende, vai depender muito da pessoa, mas é essa questão. Quando é pro ser LGBT e a mais, a gente é o bode expiatório. Independe se a gente for sexualizado ou não sexualizado, independe do que a gente for escolher. A gente vai ser estigma. Eu ia falar mais ou menos isso, que quando dizem que a gente é assexualizado, falam mais da pessoa que está dizendo do que da gente mesmo, né? Do que a gente é. É de uma visão dela de sociedade. Eu estava fazendo uma pesquisa para um artigo que eu ia fazer, acho que final do ano passado, se eu não me engano. E eu peguei um artigo de um psicólogo, que na época era muito renomado, de 2005, sobre o homossexualismo na época. Não era homossexualidade, eu lembro disso. E ele dizia que a pessoa se torna homossexual porque ela quer viver a vida doidado. Ela quer ir para festa, ela quer fazer o que ela quer fazer. Então, a homossexualidade, ela não é uma sexualidade, ela é um estilo de vida. E a pessoa, E eu pensando que eu era lésbica só porque eu me apaixonei pela minha professora. Eu li aquilo, eu fiquei indignada, eu disse, gente, mas como? E 2005. Tem 15 anos só. Eu disse, gente, as pessoas pensavam assim. Eu não consegui entrar numa balada enquanto eu me via como hétero. Eu só consegui entrar na balada quando eu entendi que eu não era hétero. Aí eu consegui pagar e entrar na balada. Porque, sabe assim, ser LGBT é mais virado, então tu tem mais dinheiro porque tu conseguiu se virar. E conseguiu entrar na balada. Gente, a gente precisa ir indo para o final da roda de conversa. A gente já está quase 2 horas conversando. Mentira! E se deixar, a gente vai embora. Então, eu queria realmente agradecer vocês. Eu acho que foi incrível para a gente entender, para a gente conhecer um pouquinho mais, tanto da a sexualidade, quanto de pessoas intersexo. Foi incrível para mim, assim. E eu queria as últimas palavras de vocês para deixar no YouTube. Fora Bolsonaro. Bolsonaro genocida.
incríveis palavras que ficam para a eternidade. Tá, vamos, sério. Obrigado pelo convite. Eu acho que... Entendo. Internet. Tô ouvindo, amigo. Ah, tá. Só queria agradecer o convite pela lá seguinte mais, né? Obrigado pelo convite. É muito bom ter uma liga assim e que ela fale sobre vários assuntos. Eu estava vendo assim os assuntos de vocês lá passados, né? Sobre mães lésbicas e tudo mais. Eu achei muito legal. Todos os assuntos que vocês abordam e eu acho muito, muito, muito bom, né? Tipo, ter uma visibilidade assim. Eu queria agradecer. É isso. Bem, eu fico muito feliz pelo espaço que me é dado. Não porque eu sou falante, porque realmente é importante ter esse espaço, né? Mas eu gosto também de falar. Eu gosto também de falar, mas sério, é muito bom ter um espaço desse, porque a nossa questão é muito pouco pautada, quase não chamam a gente para roda, quase não chamam a gente para falar sobre questões. Quando querem me chamar, me chamar para falar sobre questão trans. Tipo, gente, sério mesmo isso? Eu falo, tem que me chamar para questão intersexo, eu sou militante intersexo, não sou militante trans. Apesar de eu conhecer quase todo mundo do movimento trans, ser amigo de quase todo mundo do movimento trans, tá em alguns grupos do WhatsApp do movimento trans, mas eu não milito em volta do movimento trans, eu milito para a causa intersexo. Então, tipo, pô, me chama para falar sobre a causa intersexo. E, tipo, a gente não tem esse espaço, sabe? Eu queria ter esse espaço, mas infelizmente não é dado para a gente. Então, eu agradeço muito por esse espaço que nos foi dado, sabe? Eu peço também que esse espaço seja dado outras vezes. Eu posso trazer amigos meus, se vocês quiserem também, que são outras pessoas intersexo de fora, tá, para falar sobre isso. Sabe? Pessoas como a Miel, que ele é um dos principais nomes aqui no Brasil sobre a questão intersexo, sabe? E é necessário a gente falar sobre isso, sabe? Sobre a sexualidade, sobre a intersexualidade, sobre pessoas não binárias, que são coisas que as pessoas não querem falar. As pessoas não querem falar, sabe? A gente precisa dizer aqui, olha, existem pessoas que não têm atração romântica, não têm atração sexual, existem pessoas que a biologia é o meio termo entre o masculino e o feminino, existem pessoas que não se encaixam em gênero binário. Acabou a vida da pessoa, sabe? É isso. Artemisia, deixa eu te perguntar uma coisa pra gente, tem alguma organização aqui em Belém de apoio a pessoas intersexo? Se eu te falar que a organização sou eu, porque é só eu aqui. A organização sou eu. Eu sou delegada regional da ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, porque eu fui uma das membros fundadoras. E só tem eu de pessoa intersexo aqui, sabe? Se entrar em contato outras pessoas intersexo, eu vou acolher, eu vou apoiar, mas, tipo, eu tenho meus recursos baixos, né? Eu vou me virar nos 30 se eu precisar ajudar alguém, mas eu ajudo alguém de qualquer jeito. Se for lésbica, se for pessoa trans, se for pessoa sexual, eu vou ajudar, porque essa é a minha questão, ser humana, eu ajudo qualquer pessoa. Nanda, tu ia falar alguma coisa? Eu esqueci de novo já o que eu ia falar. Gente, então eu queria realmente agradecer de novo. Foi incrível, a gente teve quase 15 pessoas passando por aqui e ouvindo vocês. Fora o pessoal que vai ver no YouTube ainda, por aí. Então, muito, muito, muito obrigado pela discussão, pelas palavras. E é isso. Vocês podem ter certeza que a gente vai entrar em contato com vocês de novo, e de novo, e de novo. Pra gente não deixar o assunto morrer. Sim, verdade. Olha, na verdade, olha, toda vez que eu venho, não sei se é alguma coisa aqui, mas toda vez que eu venho para uma aula aqui, eu já saio com um convite para beber, entendeu? Adorando isso, entendeu? Aquela última vez que ficou só eu, a Maria Fernanda e o Rodrigo, lá no final a gente já estava falando, já estava no after já, entendeu? Um copinho imaginário na mão, assim. Exatamente. Eu tô tomando esse café aqui, não sei se você já percebeu, mas eu sou a velha do café, que toda vez tá tomando um café, mas eu queria estar tomando uma cerveja. Vamos todos, olha,